Mateus capítulo 26. A conspiração contra Jesus. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. E juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo, mas diziam: Não, durante a festa, mas que não haja tumulto entre o povo. Jesus é ungido a Betânia. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: Por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse: Por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. A conspiração. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: O que me darão se eu entregar a vocês? Eles fixaram o preço, 30 moedas de prata. E lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: Onde queremos que preparemos a refeição da Páscoa? Jesus respondeu dizendo que entrasse na cidade e procurasse um certo homem e lhes dissessem: O mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estava comendo, ele disse: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes. Começaram a dizer-lhe um após outro: Com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: Aquele que comeu comigo no mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas vai daquele que o trair, o Filho do Homem, melhor lhe teria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: Com certeza não sou eu, mestre. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam. Isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhe digo que agora em diante não beberei deste fruto de videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Está bem pertinho. Jesus prediz que Pedro negará. Jesus prediz o que Pedro negará. Então, Jesus lhe disse: Ainda esta noite, todos vocês me abandonarão.
pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Jesus no Getsemane. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. E lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os seus 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e o encontrou dormindo. Vocês não podem vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível, afaste de mim este cálice, sem que eu beba. Faça-se a sua vontade. Quando voltou de novo, encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue às mãos de pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Jesus é preso. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com eles estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelo chefe dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: a quem lhe possa dar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e prenderam um dos que estavam com Jesus. Estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocará imediatamente à minha disposição mais 12 legiões de anjos? Como então se cumprirão as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos abandonaram e fugiram. Jesus diante do Sinédrio. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se havia reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou com os guardas para ver o que acontecia. Os chefes dos sacerdotes e todos os sinédrios estavam procurando um depoimento
falso contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora se apresentasse muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram duas. Declararam: este homem disse: sou capaz de destruir o santuário de Deus e construí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que lhes fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem sentado à direita do Pai, do Deus Todo-Poderoso, sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou, porque precisamos de mais testemunhas. Vocês acabaram de ouvir a blasfêmias, o que vocês acham? É réu de morte, responderam eles. Então, alguns lhe cuspiam o rosto, lhes deram murro. Outros lhe davam tapas, diziam: profetiza-nos, Cristo, o que foi que lhe bateu? Pedro nega Jesus. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei o que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu de seus que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, e negou outra vez: não conheço este homem. Pouco tempo depois que estavam por ali, chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar eu denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e jurar: não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Que triste. Quero ler só uma frase aqui muito interessante. Deus não se deixa limitar por nossos preconceitos. Ele não é afetado pela cultura em que vivemos. Ele é tocado por nossas habilidades, por nossa resposta a Ele. Amém.